sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de dezembro. Eu queria muito ter postado esse vídeo ainda no último dia de dezembro, mas eu não consegui porque eu estava lendo até o último dia de dezembro. E assim, nem foram tantos livros, gente. Foram, na verdade, 3 livros e uma HQ. Porque foi um período, né, de festas de Natal, Ano Novo, então a gente sai pra ver família, essas coisas assim. E também teve todo o rolê que o pessoal das lives sabe, né, que minha casa entrou em obra, eu tive que resolver problemas de encanamento, que não sei o quê. Então eu acabei não tendo muito tempo pra ler. E, consequentemente, isso fez dezembro ser o mês, assim, que eu li menos, sabe? Não por falta de vontade ou por alguma ressaca literária ou coisas do tipo. Na verdade, é porque a vida adulta tava me atrapalhando mesmo. Foi isso que aconteceu. Claro que, antes de eu mostrar esses livros, por favor, já deixe um like no vídeo, isso super ajuda na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito, vai ter muita coisa legal saindo esse mês, como vídeos de retrospectiva de 2021, melhores, piores do ano, aquelas metas, né, que a gente faz sempre no início do ano, vai sair tudo isso, então já se inscreve pra não perder nada. E lembrando que, se você tiver interesse de adquirir algum dos livros que eu estiver citando, ou qualquer coisa, no site da Amazon ou no da Editora Wish, tem link de compra aqui no box de descrição, e você comprando por esse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, e o melhor é que o link da Editora Wish ainda tem cupom de desconto pra vocês. Mas bora deixar de enrolação e vamos pros livros. O primeiro livro que eu concluí durante o mês foi o Lady Killers. Esse é um livro de crimes reais, tá? E ele vai estar contando a história de várias mulheres assassinas. São histórias bem antigas, inclusive isso acaba dando até um distanciamento pro leitor. E é interessante você ver que muitas dessas mulheres demoraram, né, por exemplo, para ser presas ou para suspeitarem delas, simplesmente pelo fato de ninguém achar que elas eram capazes de fazer alguma coisa do tipo. Os casos são realmente interessantes, mas eu recomendaria você ler os casos intercalando com outra leitura, porque vários deles têm um padrão. Muitos são por interesse financeiro, né? Ela precisava se livrar de alguém para ter dinheiro ou alguma coisa do tipo, e uma das formas mais utilizadas é a forma de envenenamento. Então, se você lê as histórias seguidamente, talvez você ache um pouco cansativo. Eu não achei porque eu já tô acostumada. É porque, assim, gente, eu não leio muitos livros sobre crimes reais, mas eu escuto muito podcast e assisto documentários sobre. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Acho que a única coisa que eu não gostei é porque, por mim, poderia ter menos casos e que tivesse, né, junto ali com a história da assassina, algum comentário de algum psicólogo, de algum psiquiatra analisando o caso. Eu acho que isso ia ser muito mais interessante pra mim, mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que eu fiquei com essa sensação pelo fato de eu não estar acostumada com o formato. Normalmente os livros relacionados a crimes que eu li são livros totalmente acadêmicos, tá? Que pegam mais a parte científica da coisa, então aqui eu estranhei isso, e também por consequência de eu estar muito mais acostumada com documentários. Então isso aí foi algo que eu senti muita falta. Depois dessas histórias aí principais, a Darkside botou um conteúdo extra, né, que são mais 14 histórias. Essas 14 histórias são contadas de forma bem breve, tipo assim, dá uma página cada uma, sabe? E são crimes mais recentes, são assassinos mais recentes. Inclusive, eu achei muito mais interessante esses casos, porque tinha alguns ali que eu realmente não conhecia ainda. E a maneira que elas estavam executando o crime eram bem diferentes. Tinha algumas realmente que usavam envenenamento, mas nesse trecho aqui tinha outras formas. E eu fiquei, tipo assim, interessada de saber como é que seria a análise psicológica dessas mulheres, sabe? No final também tem uma lista com filmes, séries, documentários, clipes de música, tudo isso, mas que envolve o tema de mulheres assassinas. Eu adorei ter essa lista, sabe? Então, assim, eu anotei alguns que eu ainda não tinha assistido, porque eu vou querer assistir depois. Então, assim, eu achei muito interessante esse conteúdo extra. No geral, é um livro muito bom, eu gostei dele, só que eu senti realmente essa falta dessa parte psicológica da coisa, mas isso é completamente pessoal, tá, gente? Leiam, tirem suas próprias conclusões. Eu acho que eu só senti falta disso pelo fato de eu não estar acostumada com o formato. Eu estar acostumada com documentário, sabe? Então, assim, eu dei essa estranhada. Mas ainda assim é um livro muito bom e eu recomendo. Aí eu concluí a trilogia Skyward. Isso aqui é uma coleção de quadrinhos onde vai estar tratando sobre o mundo que a gravidade acabou. E nós vamos estar acompanhando a Willa, que ela nasceu poucos dias antes do dia em que a gravidade acabou. Então, pra ela, esse é o mundo que ela conhece, esse é o normal, sabe? E ela tem muita vontade de conhecer o mundo, né? Só que o pai dela tá sempre impedindo, porque ele sofreu um trauma muito grande quando a gravidade acabou.
e é do tipo de coisa dele sair da porta de casa e ele ter um ataque de pânico. Mas ela quer essa liberdade dela, então ela vai buscando meios pra conseguir isso. E nesse processo ela acaba se deparando com pessoas poderosas que têm muito interesse no pai dela. Os desenhos dessa HQ, gente, são absurdamente lindos, vocês não têm ideia. E a estética, né, de as pessoas estarem sempre flutuando e tudo mais, e terem um cuidado pra simplesmente não saírem voando pelo céu, né, e morrer. Eu achei tudo isso muito interessante, muito criativo. Achei que eles trabalharam muito bem o como que as coisas mudaram, né, tipo a fauna, a flora. A maneira que o homem tem de cultivar o seu alimento, tudo muda por conta da gravidade. Eu achei tudo muito bem feito, achei muito criativo. E desde o primeiro volume, né, ele traz muitas críticas à sociedade. Ele nos mostra como o ser humano é adaptável, mas ao mesmo tempo o como algumas pessoas vão se negar a aceitar aquela realidade. E a gente vai vendo o como a economia desse mundo vai se moldando para poder atender os interesses e as necessidades das pessoas. E nisso a gente acaba vendo uma divisão muito forte de classes sociais. Eu adorei, super recomendo. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal ainda falando sobre os 3 volumes, sabe? Pra ficar a indicação da série completa. Mas assim, gente, se você gosta de quadrinho, lê isso aqui. Se você não tem paciência, porque muitas histórias em quadrinhos têm muitos volumes, lê isso aqui porque são só 3, a história fechadinha, bonitinha, você vai curtir. Depois eu li Mr. Mercedes, que esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente do Alisson. Inclusive, Alisson, muito obrigada porque eu amei esse livro. E aqui nós vamos ter um cara que ele simplesmente pegou um carro, um Mercedes, e saiu atropelando um monte de gente que estava na fila de emprego. E a gente também vai ter o Bill Rodrigues, que é um policial que ele acabou de se aposentar e tudo mais. E um dos casos que ele não conseguiu resolver foi o do Mr. Mercedes. Só que num dia ele acaba recebendo uma carta do Mr. Mercedes. E nisso ele fica doido, o homem pega um objetivo pra vida dele e ele vira assim, eu vou caçar esse cara, eu vou achar ele, eu vou prender esse homem. Então, durante a história, a gente vai estar acompanhando o Bill investigando o caso, indo atrás do Mr. Mercedes e também acompanhando alguns detalhes da vida do assassino, sabe? A gente vai acompanhar o assassino também. E nisso, o King cria uma ansiedade muito grande no leitor. Porque, às vezes, pelo fato da gente estar acompanhando o assassino, a gente sabe de coisas que o Bill ainda não. Então, a gente fica naquela ansiedade, tipo assim, anda, Bill, vai, descobre, pega esse filho da puta, sabe? Tu fica nessa ansiedade o livro todo. Eu gostei muito desse livro. Outra coisa que é muito difícil de acontecer comigo é eu me importar com a vida pessoal dos detetives ou de personagens secundários em histórias de investigação. Normalmente eu só quero que prendam uma pessoa e é isso. Mas aqui não, gente, eu tava super entretida e, nossa, eu me apeguei a esses personagens de uma forma que vocês não têm ideia. Eu já tô doida pra ler o 2º volume, inclusive eu já até comprei. Então, assim, pra quem gosta de livro de investigação, super recomendo esse, eu simplesmente adorei. E eu já tô doida pra ler os próximos volumes. Aí, pra fechar o ano, eu já tava muito cansada. Assim, gente, olha, eu tive meus dias de luta até o dia 31 de dezembro, sabe? Então, eu já tava assim, meu Deus do céu, eu preciso de mais tranquilidade na minha vida. Aí, eu fui pegar, o quê? A Volta de Sherlock Holmes, que basicamente, Sherlock Holmes é a minha leitura de conforto. Mesmo sendo um clássico, eu acho, pelo menos nessas edições da Zaha, né? A linguagem bem tranquila, então é de boas de ler. Esse aqui ainda é um livro de contos, então os casos são bem pequenininhos, então você lê ali, conclui, dá aquele sentimento de conclusão gostoso. Então eu virei assim, é o tipo de leitura que eu preciso pra fechar o ano. E o que eu acho legal, gente, é que em cada conto traz detalhes sobre a personalidade tanto do Holmes quanto do Watson, e a gente também vê como é que é a dinâmica da relação deles. Por exemplo, tem um dos contos aqui, que eu acho que foi no do O Atleta Desaparecido, que o Watson tá narrando a história, né, e ele fala sobre a questão do Holmes com as drogas. Ele já vinha tentando afastar o amigo das drogas há muito tempo, mas que ele tava ansioso que aparecesse um trabalho pro Holmes, porque sabia que se ele ficasse na ociosidade, ele poderia cair nas drogas de novo, sabe? Então você vê a preocupação de um com o outro, eu acho isso bem interessante. Eu gosto de acompanhar essa dinâmica. E quando você lê em ordem cronológica, você vê que a relação deles, que a amizade deles vai crescendo. E outra coisa que eu amo nessas histórias é a genialidade do próprio Holmes, o como ele presta atenção em cada detalhe da situação. E pelo fato dele pegar todos os detalhes, ele acaba deixando a pessoa bem desarmada, sabe? Então, normalmente, às vezes o criminoso se vê numa situação que ele
não pode fazer nada além de confessar. A maneira que ele encurrala os criminosos eu acho extremamente interessante. Sou suspeita pra falar de Sherlock Holmes porque eu simplesmente adoro essas histórias. Esse aqui já é o 5º livro que eu tô lendo. Aqui tem 13 contos, tá? Óbvio que tem uns que eu gosto mais do que outros, mas eu gostei de todos. Então, assim, eu super recomendo. Só que se você nunca tiver lido nada a respeito do Sherlock Holmes, eu recomendo que você comece por Um Estudo em Vermelho, que foi realmente o primeiro livro, e lá você vai saber como que o Dr. Watson e o Sherlock Holmes se conheceram. E bem, gente, essas aqui foram as minhas últimas leituras de 2021. Sim, realmente foi bem menos do que todos os outros meses do ano, mas assim, é porque dezembro foi o mês do caos, sabe? Então, assim, foi complicado. Eu nem sei como é que eu consegui ler em dezembro, mas, enfim, foi isso que rolou. Agora sim tá completinha a playlist de leituras do mês. Inclusive, gente, se você chegou aqui no canal depois, se você quiser saber o que eu ando lendo, né, tem uma playlist aqui com as leituras dos meses, tá? Eu vou deixar lá nos cards pra vocês poderem conferir. Agora eu quero saber qual foi o livro que fechou o seu ano de 2021. Me conta aqui nos comentários, tá? E aproveita, já deixa um like aqui pra poder apoiar meu trabalho. Se inscreva no canal se você não é inscrito, pra você não perder os próximos vídeos. E lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum dos livros que eu citei ou qualquer outra coisa no site da Amazon ou no da editora Wish, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. E você comprando através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!